Pronto. Bom, boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael. A gente vai dar início agora a esse mini curso que foi intitulado Teoria, História e Ensino de Literaturas Avessas, para a gente conversar um pouquinho sobre não só esses conceitos, mas a gente vai ver que a gente vai conversar sobre essas práticas também, aqui do Grupo de Estudos em História e Literatura, o G-SLIT. E a Isa não chegou ainda, né? Mas os créditos, inclusive, ao título dela, muito criativo. A gente ficou discutindo junto. Isso é uma das coisas muito legais do G-SLIT, que eu até faço uma propaganda para quem estiver conhecendo através do evento, de participar do grupo de estudos, né? Tem um processo seletivo e etc. Porque é um ambiente, além de muito acolhedor, de muita troca, né? Então, por mais que eu esteja aqui hoje conduzindo esse mini curso, trazendo alguns debates, para quem já é do grupo de estudos, vai perceber que muita coisa eu trago também de debates que nós tivemos em momentos anteriores. A própria construção, ela acaba sendo coletivo por conta dessas trocas que a gente tem muito frequente. É um grupo muito ativo e 100% disso dado pelas pessoas que estão envolvidas, né? Então, eu aproveito para fazer essa propaganda e agradecimento antes da gente começar essa nossa conversa de hoje. Bom, os encontros, então, vão ser 6 horas de carga horária, né? Sempre das 19 às 21, nas terças-feiras, 3 terças em sequência, 14, 21 e 28. O que eu pensei em termos de logística para a gente? A gente vai ter esse primeiro debate teórico, que vai ser o encontro de hoje. Depois a gente vai fazer uma prática de leitura com textos que vão ser selecionados inicialmente por mim, até para vocês identificarem como que vai ser a metodologia que a gente vai usar, dos debates, do diálogo e etc. E aí eu pensei para o dia 28, que é o nosso terceiro encontro, a gente fazer com textos selecionados pelo grupo. Então, isso vai ser importante. A Tatiane, só um minuto, a Tatiane falou que minha voz está cortando. Só para ela ou para o pessoal está tudo bem? Certo, então, Tatiane, está tudo ok. Dá uma olhadinha aí para ver se está tudo tranquilo. E aí as recomendações de interação, então. Para a gente não perder muito tempo no encontro de hoje, como a gente já chegou aqui no número de 46, tem gente entrando ainda e etc., eu pensei da gente pular aquela fase que a gente normalmente tem de apresentações iniciais verbalmente, né, que as pessoas vão abrindo o microfone, câmera, se apresentando e etc. Mas vai ser muito importante para o nosso metodologia saber um pouquinho de vocês. Então, o que eu pensei de sugerir? De, no chat aí, as pessoas que estão presentes se apresentarem bastante brevemente, né? Então, assim, nome, instituição que está vinculada, qual que é o curso, talvez alguma coisa de tema de pesquisa, se a pessoa estiver pesquisando algum tema bastante específico, etc., pode citar também. Por quê? Para eu poder direcionar um pouco melhor para o grupo os textos selecionados, eu já tenho uma pré-seleção que eu vou apresentar no final do encontro de hoje, para a gente já ver até que ponto está adequado de acordo com os debates que a gente for fazendo, mas para eu poder adaptar isso também. E, inclusive, se ao longo dos debates teóricos aqui a pessoa já pensar algum texto específico e queira deixar como recomendação, sugestão, pode jogar no chat também, porque aí eu vou depois dar uma olhada com mais calma nesse chat, não vou conseguir acompanhá-lo talvez em tempo real o tempo todo, mas eu vou salvar o chat, vou olhar ele depois com mais calma para a gente poder direcionar ao máximo para os interesses do grupo, né? Inclusive o tema e os debates propostos aqui, eles foram também direcionados pelo grupo, né? Então, muito tempo atrás, quando a gente ainda estava na fase de ideação, tanto o G-Slit quanto eu, a gente soltou no Instagram, nas redes, pedindo sugestões de temas, sugestões de debates, para poder tentar sempre direcionar ao máximo para os interesses do público. Então, o pessoal fazer essas apresentações no chat vai ser legal para a gente conduzir o trabalho. E a outra coisa que eu vou pedir é, como a proposta é ser dialogada, vocês podem fazer a intervenção a qualquer momento. Pode levantar a mãozinha, se a função levantar a mão eu não perceber, às vezes eu fico empolgado, vou falando, tiverem a sensação de que eu os estou ignorando, é porque eu não percebi ou então eu esqueci. Aí pode abrir o microfone, faz a intervenção, quem for intervir para poder comentar, perguntar e etc. durante o debate de hoje, né, e também os próximos, aí sim, para que todos estejam situados de quem é a pessoa que está falando, de onde está falando, etc., aí faz essa apresentação breve às pessoas que forem intervir para poder dialogar online, ativamente online, né, de modo síncrono.
aqui com a gente. Então, essa que vai ser a metodologia. Já estou vendo que o pessoal já começou a jogar aí algumas apresentações no chat. Façam isso e vamos em frente. Bom, o nosso tema, eu vou pescar inicialmente algumas palavras-chave do título para a gente trabalhar. Então, o ensino de literatura, ele foi um elemento central, tanto pelo tema do grupo de estudos, quanto por ser a minha área, né? Que eu sou doutorando em letras e literatura pela PUC Minas. E aí, a tese que eu vou defender, então vai ser um trabalho mais argumentativo, vocês vão perceber por que eu estou propondo de uma forma mais argumentativa do que uma ideia de concepções teóricas e acadêmicas, é de que o professor de literatura em sala de aula, aqui a gente fala especialmente com alunos do ensino médio, que já estão tendo uma caminhada mais prolífica, né, no campo da literatura, mas não são pessoas que se dedicaram a isso no mundo acadêmico, entrando por uma graduação ou um percurso específico. A minha tese é de que esse professor, principalmente dessas áreas, ele deve ensinar tudo menos literatura. É lógico que isso é uma provocação que eu faço, a gente vai ver como que isso vai se desenrolar. E essa provocação de que deve ensinar tudo menos literatura, ela dá-se exatamente por conta das concepções de literatura que a gente pode ter. Às vezes a gente aprende desde muito cedo e nem sempre isso é problematizado, né, desconstruído em partes, reconstruído em outras partes, para a gente começar a pensar quais são esses limites, que nem sempre são muito claros, na verdade, raramente os limites são claros, da concepção de literatura. Então, uma concepção de literatura que é mais hegemônica, que a gente costuma ouvir com mais frequência, ela está muito apegada aos elementos formais. É lógico que a gente já tem vertentes contra-hegemônicas, a gente vai falar sobre isso também, mas as vertentes mais hegemônicas são relacionadas a aspectos formais, e ela é o que a gente chama, muitas vezes, tautomérica. O que é a ideia do tautomerismo? Uma argumentação circular, né? Então, uma coisa ela não chega a explicar. Então, a literatura vai tratar daqueles textos que são literários. Tá, mas qual que é a concepção do que é literário para um texto? É o que tem um tratamento estético da linguagem para gerar um determinado efeito. Tá, mas o que é esse tratamento estético da linguagem? Então, ele é tautomérico porque ele é circular, porque são aproximações sucessivas para você conseguir chegar nessa concepção de literatura, e da maior parte das vezes ela vai estar associada a elementos formais, e isso é perceptível quando a gente pega as categorias para serem estudadas dentro do campo da literatura. Quando a gente vai falar de estudos de literatura, a gente vai falar de algumas categorias que são próprias de determinados gêneros textuais. Aqui, como é minha área também, eu puxo a sardinha para o lado da prosa, apesar de que a gente vai ver alguns outros gêneros também. Mas pegando, por exemplo, a prosa, você vai ter categorias como enredo, você vai ter categoria como personagem, tempo, espaço, como que isso vai sendo trabalhado dentro do texto. Aí você tem alguns aspectos que são claramente formais do texto literário, então você vai pegar figuras de linguagem, você vai pegar estruturas sintáticas específicas para gerar determinado efeito no leitor, você tem as questões dos deslocamentos de sentido, metáforas e etc. Tudo isso no plano de como as coisas estão se relacionando, e essas relações todas muito no aspecto formal, porque você tem um conteúdo, que ele pode ser genericamente qualquer conteúdo, e esse conteúdo vai ser trabalhado de diversas formas para que isso seja considerado literário. Então, sempre vai ter algum quê de conotação, sempre vai ter algum quê desse trabalho quase manufatureiro, né? Desautomatizado do texto. Só que quando a gente fica remoendo esses elementos de categorias e etc., a gente não consegue se aproximar tanto de uma concepção de literatura que ela vai dizer mais do sujeito real, daquele sujeito que está vivendo a sua vida, que é uma concepção que já é contra-hegemônica de literatura. Então, por exemplo, Skinner, que é um desses pensadores, ele é da área de psicologia, mas também estuda dentro do campo do comportamento verbal, do discurso, do texto e etc., ele estuda como que funciona a literatura. E aí ele vai dizer, por exemplo, que a literatura ela tem como função primordial essa descrição do comportamento humano. Então, quando coloca comportamento humano, não necessariamente é só individual, esse comportamento humano pode ser também social, comportamentos de grupo, como que se dão essas interações e etc., de uma forma que em outros casos colocaria como literária, ele já trata, né, através principalmente de metáforas.
e esse autor, ele tem sempre uma urgência de falar disso, então ele utiliza desses recursos para poder falar do comportamento humano, dar visibilidade a isso, porque a ideia da interação humana, também pensada pelo viés do comportamentalismo, é exatamente esse, né? Eu afeto ao outro da mesma forma que eu sou afetado, essas interações, elas vão construindo o nosso histórico e quem nós somos a partir do outro, né? Então, tem toda uma crítica a respeito de elementos que a gente vai chamar, talvez, de mais míticos, mais abstratos, sobre essa ideia do self, do eu, fora do sujeito, né? Como uma abstração que eu incorporo para mim. Eu não sou nada em específico, porque eu sou o somatório de todo, mas eu nunca dou conta de discursar sobre isso tudo. A gente percebe que, de fato, pode ser isso, só que a partir do momento que estamos em sociedade, estamos interagindo, é preciso que eu discurse, então eu vou falar de mim coisas que eu seleciono que quero falar, mas eu nunca vou conseguir me expressar totalmente, né? Essa ideia da totalidade como algo infinito, como algo inacessível, que aí a gente vai ver também outros campos dos saberes vão tratar. Por exemplo, teologia, uma concepção filosófica abstrata de Deus que poderia ser aplicada a várias deidades nos vários ramos das religiões. Mas então, quando a gente entra nessa perspectiva, né, dessa literatura descrevendo o comportamento humano, a gente traz um elemento mais palpável, mais concreto para essa literatura, que sai do campo da forma, mas que ela também conversa com a forma. Por quê? Se eu pego, por exemplo, um texto parnasiano, que eu estou lá descrevendo um vaso, né? Que é sempre o exemplo mais típico que a gente traz das aulas de literatura de ensino médio. E aí a gente tece aquelas críticas que normalmente a galera que está pensando na questão da sociologia da literatura pensa, a partir do momento que eu falo só do aspecto formal, de um vaso, de uma descrição e etc., eu não estou colocando em xeque questões de ordem sociológica para esse aluno poder pensar. E isso também é uma descrição do comportamento humano. Por mais que você esteja falando do vaso, quando você pensa aquele eu lírico, ou quando você pensa aquele narrador, se for um texto em prosa, falando exclusivamente do vaso, narrando espaços, narrando tempos, de uma forma que não coloque em xeque grandes problemas das relações humanas em sociedade, ele está tendo um comportamento humano. Esse comportamento humano, ele está sendo implicitamente, né, pelo deslocamento de sentido, descrito desta forma. Há pessoas que não querem colocar em xeque a forma como as pessoas se relacionam. Isso também é um comportamento. E aí a ideia que a gente lança, que o Skinner lança, e outros teóricos que a gente vai conversar aqui, como Vatlasvik, Bivin, lançam de que é impossível você não se comportar. Mesmo quando você está em silêncio, o silêncio ele diz alguma coisa, mesmo quando você está estático, o estatismo, né? Ele diz alguma coisa, o mutismo diz alguma coisa. Então, de toda forma, a partir do momento que a gente está colocado no mundo, a gente está se comportando, qualquer que seja esse comportamento. E a literatura, como a literatura necessariamente é uma forma de expressão, então, necessariamente, ela comunica algo, ela afeta o próximo e ela descreve, quando a gente para olhar para ela, né, ela descreve o comportamento humano de alguma forma. A partir do momento que você começa a colocar essa literatura como uma descrição do comportamento humano, trazendo algo mais prático, e você não fala de literatura, você fala dessa literatura formal antiga, né? E você fala sobre essas questões das interações humanas, como elas estão se dando, você começa a fugir um pouco do currículo hegemônico da literatura. Bom, não vou falar, então, a opção que eu estou tendo, né? Não vou falar, então, sobre as categorias e características de determinadas escolas literárias. Vou falar sobre como as pessoas se comportavam em determinado tempo, e isso vai ser retratado, isso vai ser percebido através dos textos literários também, no momento posterior, mas fala sobre essas interações, e fala sobre essas interações daquele ponto de vista, né? O que isso significa, como que isso afeta ao próximo, como que isso afeta o outro. A forma como eu tenho por objetivo afetar o outro, ela é uma forma que vai dizer do que eu estou buscando, de quais são os meus objetivos, quais que são os meus valores, qual que é a minha ética. E aí a gente está falando sempre de interação humana, a gente está falando de pragmática, a gente está falando de linguística, a gente está falando de psicologia, sociologia, filosofia, teologia, como já foi citado aqui também, mas a gente não está falando de literatura. Então, o ensino de literatura ele fica completamente às avessas nesse sentido. Isso, quando a gente pensa esse currículo sendo colocado, isso pode partir também das concepções de vida dos próprios alunos. O que é que os alunos estão passando? O
que é que os alunos estão pensando? O que é que os alunos desejam, né? Por que esses desejos são esses e não outros desejos, por exemplo? Como que a história do aluno, lembra que a gente falou que o comportamento, a ideia de self, do sujeito, é dado pelas interações históricas? Por que os desejos e por que a forma de se comportar desse aluno é historicamente dessa forma em específico? A partir do momento que você começa a conversar muito mais com a realidade do aluno, o currículo, que estava previsto de uma forma abstrata, formal e etc., que vem de fora, se você está atento, se você está aberto a fazer essas adaptações, ele também vai se modificando. E aí o currículo ele passa a ser outro. Como a linguagem é arbitrária, você só tem um termo para isso, currículo. É lógico que pode ter outros termos, né? Mas, trocando em miúdos aqui para o nosso exemplo, nós temos o termo currículo para isso. Você tem dois currículos possíveis. Um currículo que ele é dialogado, debatido, conversado, junto com os alunos dentro de sala de aula, que faz sentido para eles, que respondem às perguntas que eles trazem, que respondem com as perguntas que eles estão em processo de elaboração, porque nem toda pergunta ela vem pronta, a gente vai falar sobre isso também, nem todo sentimento que a gente tem, ele vem já nomeado, e esse processo de nomeação, a literatura também pode nos ajudar, porque ela é um discurso, ela está dando nome às coisas. Então, esse currículo, ele tende a mudar bastante. E aí, um currículo que atende às expectativas do aluno é muito diferente daquele currículo que atende às expectativas hierárquicas da instituição escola que foi previsto anteriormente, que foi o primeiro planejamento. E aí é o grande paradoxo comunicacional. O professor, ele é colocado numa situação de que ele, de toda forma, ele pode ser julgado como um mau professor, como um professor ruim, que não atende às expectativas. Porque aí a gente sempre tem a questão expectativas de quem, né? Ele pode ser um professor que vai priorizar essas expectativas dos alunos, ouvir os alunos, ter laços e interações mais autênticas, mais próximas com esses alunos, e aí ele será considerado um bom professor para os alunos, mas um mau professor para a instituição hierárquica, a instituição da escola, né, que designou um currículo que não foi seguido. Então, ele não dá conta de atender a comandos, ele não dá conta de atender às diretrizes institucionais, seja no âmbito público, no âmbito privado e etc. Então, a avaliação desse professor, péssima. Ou, do ponto de vista contrário, segue todas as normas institucionais, ignora as demandas dentro de sala de aula, péssimo aluno para o professor, que não dá conta de atender as demandas dos alunos também da mesma forma, e só que ele consegue ser mais bem engolido pela estrutura institucional. Então, isso, quando a gente traz para o viés da descrição comportamental, que é essa concepção de literatura que eu estou usando, que não conversa direto com a literatura tradicional e hegemônica da forma, essa concepção, ela coloca em evidência algo muito claro, que todo o conhecimento, que a gente está falando de conhecimento sociológico, etc., quaisquer categorias que a ciência tenha dado para esses conhecimentos, são conhecimentos de modo geral. Todos eles têm um elemento axiológico, os valores, né? O juízo de valor, que ele vem antes, e esses juízos de valor sempre estão numa perspectiva hierárquica. Ou seja, na tomada de decisão de como eu vou me comportar perante o outro, eu estou declarando automaticamente qual que é o meu valor. Então, se eu adapto a minha aula para o aluno, eu implicitamente declarei, aí o meu comportamento humano está sendo descrito, né? Implicitamente eu declarei que atender ao aluno é um valor mais importante para mim do que o atender à instituição. Da mesma forma, se eu tomo uma decisão oposta, a mesma coisa. Então, para cada decisão, para cada comportamento que eu tomo, eu estou descrevendo, literariamente também, né? Eu estou descrevendo o meu comportamento, os motivos dele, etc. Tudo isso, em termos de conteúdo, é um campo vastíssimo para a literatura, já que a literatura vai ter por função descrever esse comportamento humano, e a gente vai ver isso claramente, principalmente nos encontros práticos, mas a gente vai conversando um pouco sobre isso. Então, vocês podem se pegar pensando em exemplos de personagens que são considerados personagens excêntricos, né? O tema da loucura, por exemplo, é um tema muito prolífico dentro do campo da literatura. Ele é discutido por vários autores e etc. E a literatura, ela dá conta de descrever muitas vezes, colocar o leitor nesse lugar de pensar como que se dá esses comportamentos, quais que são as justificações, ela faz seleções específicas
de quais que são os elementos que conduzem esse comportamento desse sujeito. Então, ele está descrevendo formas de se relacionar, ele está descrevendo a interação humana de uma forma literária, de uma forma metafórica, mas isso fala muito do sujeito, né? Então, e isso também diz de uma hierarquia de valores. Ora, se um personagem que é cunhado, rotulado, como um personagem louco, se comporta dessa forma, e quais que são os resultados dessa forma de se comportar para esse personagem, dentro do enredo, como ele se dá, isso vai dizer um bocado de quais são as minhas opções como sujeito nessa sociedade, né? E aí, a gente viu que, na literatura, a gente tem essas duas perspectivas de como pensar a literatura, né? Então, essa estética literária é mais vinculada à forma, com as suas categorias já tradicionais, que elas podem ser usadas enquanto mundo acadêmico, por exemplo. Se a gente for mudar de local de se pensar a literatura, a gente pode pensar nesse aspecto da forma, porque a linguagem ela tem essa função mesmo, né? De encontrar pontos em comuns entre os sujeitos para que eles possam conversar sobre as suas experiências. Então, se eu quero conversar sobre um determinado livro, eu tenho que fazer seleções daquilo que eu vou falar sobre aquele livro. Eu posso querer falar do personagem do livro, posso querer falar do tempo em que se passa a história do livro, por exemplo. Então, eu já estou fazendo um recorte. Isso é algo de juízo de valor, porque eu estou colocando aquele elemento numa posição hierárquica superior, porque eu selecionei ele para poder falar sobre isso, e eu estou convidando o outro a conversar sobre exatamente o mesmo tempo. Então, isso também é uma interação social para a literatura ser pensada dessa forma. Então, as categorias, elas podem ser úteis, as categorias, elas são importantes nessa perspectiva, só que dizer que é importante não significa, e isso é uma das teses que eu defendo também, que ela tem que ser sempre selecionada como uma chave de análise, ela tem que ser sempre selecionada. Conhecer as escolas literárias, por exemplo, é algo interessante para quem é estudioso da literatura, pode ser algo interessante, inclusive, para os alunos, no momento de sistematização, porque isso são pontos em comum que várias pessoas já se debruçaram sobre, e isso estabelece um diálogo que consegue partir de algum lugar para negociar o conhecimento, né? Só que isso não é algo imperativo, não é algo obrigatório. Essa que é a principal perspectiva que viés que a gente estava conversando do comportamentalismo vai colocar em voga para debate. Então, a partir do momento que o comportamentalismo está pensando quais que são os elementos que conduzem o meu comportamento, eu posso colocar em questão isso. Bom, eu sempre conversei sobre categorias literárias no aspecto hegemônico, no aspecto formal. Eu quero agora, para desenvolver a ciência, por exemplo, usar um método contraindutivo, eu quero agora usar uma categoria que não foi sistematizada por nenhum teórico, ou então eu quero usar uma categoria que foi proposta pelos meus alunos em sala de aula enquanto eu estava conversando com eles sobre como que a gente vai conduzir as aulas de literatura. Isso é plenamente possível do ponto de vista do comportamentalismo, porque essa ideia surgiu a partir de elementos do contexto ali que sugerem que essa é uma categoria boa a ser utilizada também. Não existe nada nas categorias que seja naturalmente, a prioristicamente, obrigatório e impositivo, a não ser a instituição científica, né, que a gente também sabe, e a gente vai discutir isso, também é uma estrutura mítica que não existe materialmente, não existe naturalmente, né, como algo dado anterior ao ser humano. Foram os seres humanos que criaram, a gente pode criar outras coisas também. É a mesma questão, por exemplo, da metodologia de pesquisa, indo um pouco para o campo acadêmico, né? Então, quando a gente fala em pesquisa científica, a gente está falando muito daquelas perguntas de pesquisa para descrever uma realidade. E quando a gente fala em pesquisa de engenharia, não necessariamente curso de engenharia, é aquela pesquisa que ela está voltada para resolver problemas práticos. Normalmente, no mundo científico, vai estar vinculada à produção de um projeto técnico, ao desenvolvimento de alguma atividade específica para poder mudar a realidade. Isso não é considerado uma pergunta de pesquisa, algo em investigação científica estrito sensu. É óbvio que a ciência ela vai prover as ferramentas para viabilizar pesquisas de engenharia mais produtivas, né? que dê conta, mais provavelmente, de ter os resultados esperados. Ela provê os conhecimentos para isso, mas não é exatamente isso, conforme a divisão da ciência, como ela está posta hoje em dia.
E, dentro do campo da filosofia e da epistemologia, essa é a grande divisão, né? O dogmatismo, que vai prever as coisas tais quais elas são, então é aquela ideia de verdade, a ideia do certo e etc. O currículo está posto, literatura é o estudo da forma. Isso foi dogmatizado, essa é a forma mais coerente, baseado num quantitativo. O maior número de pesquisadores em literatura vai falar que a literatura é estudo do texto literário, estudo das questões de forma, e isso se utiliza daquelas categorias que a gente citou aqui anteriormente. Então, literatura é isso, por uma questão numérica e de respeito à instituição que foi criada também por pessoas antes disso. Então, o dogmatismo é essa amarra muito coerente que está vinculado já a formas que a gente aprendeu a conviver desde a nossa mais tenra infância, né? Desde o do nosso passado, inclusive enquanto sociedade. Diga, Matheus. Bem, como você deixou a gente falar, eu vou começando. Lá. Isso que você está falando, assim, Rafael, é muito provocativo mesmo, que eu estou há alguns anos, né, já dando aula de literatura, sempre para o ensino básico, já dei para o ensino fundamental também, mas a maior parte para o ensino médio, e é muito interessante, assim, como que eu percebo que os alunos, ao contrário do que todo mundo fala, né, gostam muito de literatura quando a gente fala dos livros, né? Sempre que você traz, assim, algum assunto, porque as histórias são interessantes, né? Eu parto da ideia de que todo mundo gosta de ouvir história, gosta de série, gosta de, enfim, jogo, que conta uma narrativa, etc. E são muito interessados. Agora, o que, né, eu vejo que dentro da escola, assim, o que mata mesmo é essa ideia do dogmatismo, e a gente está ensinando algo ali que é muito distante, né? Quando a gente pensa, por exemplo, horas e horas que a gente gasta para explicar a forma da composição de um poema, por exemplo, às vezes, começar por isso, né, já tira o interesse dos alunos assim sobre o tema, né? Eu acho que muitas vezes até o caminho inverso torna muito mais interessante. Nós tivemos um encontro semestre passado, né, sobre um poema do Camões, não sei se estava nele no último, que o professor ele fez exatamente isso, assim, né? Ele contou para a gente toda uma história, né, junto com o poema lá dos Lusíadas, e depois ele foi explicar como que o Camões falava disso tudo também por meio da forma, né? E todo mundo ficou assim, nossa, como que o cara dá conta de fazer isso? Então, olha como que são estratégias, né, que vão depender muito mesmo, assim, né, do público, da forma, né, como que os alunos estão recebendo isso. Então, é algo muito dinâmico, né? Não dá para a gente chegar aí com essa visão já engessada totalmente, né? Sim, sim. E aí a gente vai chegar no próximo ponto. Eu vou só dar uma palhinha ali do ceticismo antes de continuar a conversa com você, porque essa é uma perspectiva interessante para a gente pensar a teoria crítica e paradigma complexo, né? Quando você fala dessa nova metodologia, né, não estar preso a, por exemplo, a ordenação temporal. Por que a gente tem que começar pelo texto mais antigo, né? Por que a gente tem que seguir a cronologia? A cronologia também é uma categoria, ela para determinados contextos pode ser uma categoria bastante produtiva, solucionar muitos problemas, mas em outros contextos não necessariamente. Então, quando a gente começa a pensar as questões como descrição do comportamento humano, que ele é decorrente do contexto em que ele está se dando, e a gente começa a perceber que tudo tem essa hierarquia axiológica, né, hierarquia de valores, a todo momento eu estou colocando quais que são os meus valores em jogo, mesmo que isso não seja declarado por palavras, né? Então, se eu fico vinculado necessariamente à cronologia, eu estou dizendo a cronologia é mais importante que qualquer coisa. E aí todas as outras opções teóricas que envolvam esse mosaico de opções, né, elas já foram por terra e isso foi uma decisão sua. E é interessante quando a gente coloca isso, porque aí parece, né, essa foi uma decisão sua consciente. Você pode até falar, não foi consciente até agora, né? Mas esse trazer a consciência da coisa é algo que acaba virando uma chavinha, porque você começa tanto a dar conta de saber o que você está fazendo com mais clareza, então você escapa um pouquinho aquela ideia de intuição. A intuição é interessante porque ela é um processo, inclusive neurológico, né, de você dar conta de elaborar vários estímulos ambientais, né? Então,
você faz referências da sua memória a determinado comportamento que às vezes é muito sutil, é paraverbal, um tom de voz, etc. Aí você tem intuição sobre uma pessoa, sobre uma situação e etc. Você não sabe explicar aquilo, mas não quer dizer que isso necessariamente seja algo que não possa vir ser descrito de uma forma mais sistematizada, né? E por que é importante fazer esse exercício de descrever de forma sistematizada, inclusive que é a intuição, não parar nessa sensação de tive essa experiência em sala de aula, foi bom assim, a minha intuição diz que é bom, vou seguir em frente. Porque você só dá conta de compartilhar essas experiências se você descrevê-las, né? E aí a realidade discursiva, ela vai moldando também a realidade social. Se eu dou conta de superar o que era só uma intuição, colocar isso em palavras e trocar isso com um colega, o colega pode se valer desse repertório também. Então, eu afetei ao colega, né, para usar aquele termo, e aí vai afetar a próxima sala de aula, e esse efeito em cascata, ele vai acontecendo. Quando a gente quebra com essas hierarquias estanques que o dogmatismo impõe para a gente, né, a cronologia é essencial, as escolas literárias são essenciais, não podem ser questionadas em momento nenhum, e isso arcabouço, inclusive, para dizer que o que você está fazendo é literatura. Se você fugir disso, já não é literatura mais, porque pode chegar nesses extremos também. Aí você acaba limitando as possibilidades de comportamentos alternativos que podem dar também resultados alternativos, né? E o ceticismo, então, ele vem quebrar com tudo isso. E o ceticismo é interessante porque, ao mesmo tempo que ele é considerado uma vertente da filosofia e da epistemologia, ele também, muitas vezes, é considerado como não filosofia, porque ele vai colocar o conhecimento certo, o conhecimento verdadeiro, que é aquele inquestionável, ele não existe em absoluto. Todo conhecimento é dado por questões de contexto, subjetividade, etc. É lógico que o ceticismo não para por aí, a gente vai ver que o ceticismo ele vai fazer esse exercício retórico de conseguir colocar em palavras quais que são, exaustivamente, né, quais que são todos os elementos que estão colaborando para o conhecimento ser daquela forma. Esse é o grande exercício do cético, né? Tanto que ele já foi criticado por causa da retórica, os sofistas e etc. A gente tem isso, que a gente também vai chegar nesse ponto. Ele dá conta de fazer essas críticas, colocar transparentemente todos esses vários elementos, mas a partir do momento que ele está falando que o conhecimento certo, o conhecimento verdadeiro não existe, ora, se a filosofia ela se preocupa, e a epistemologia especialmente, né, como subvertente aí, ela se preocupa especialmente com o conhecimento certo, com a noção de verdade, então o ceticismo sequer é filosofia. Não, então a gente não tem que falar sobre ceticismo no campo da filosofia, porque ele não é filosofia. Da mesma forma, a gente não tem que falar sobre interações sociais, a gente não tem que falar de sociologia, essas coisas dentro da literatura, porque isso sequer é literatura. E também a gente não tem que pensar modos melhores de resolver os problemas que estão colocados, porque isso é pesquisa de engenharia, isso sequer é pesquisa científica. Então, você vê como que aqueles elementos que seriam produtivos para a gente conseguir atualizar as formas de lidar com a literatura, com a pesquisa, com a pedagogia, com a filosofia, os modos de pensar, os modos de interagir, etc., eles são extirpados a priori como algo que aqui não cabe. Você quer conversar sobre o não conhecimento, né? Já que o conhecimento tem que ser aquele certo e verdadeiro, vai conversar em outro lugar, não venha para a filosofia, ceticismo sequer é filosofia. Você quer encontrar soluções para os problemas do mundo? Não venha para a ciência. A ciência ela foi feita abstrata para descrever os fenômenos. Você quer falar de literatura de uma forma engajada, conteúdo, formas de interagir no mundo, descrevendo o comportamento dos personagens como um espelho dos comportamentos humanos para tentar novas formas de interagir em sociedade. Bom, isso já também não é literatura, não venha falar disso por aqui, né? E aí a teoria crítica e o paradigma complexo, eles vêm chegando como novos paradigmas na ciência, por exemplo, para poder quebrar com isso. Então, a teoria crítica lá do Adorno e do Horkheim, ele vem com essa pegada, olha, descrever a realidade, ela não é simplesmente descrever os fenômenos como eles estão, a sociedade como está, que isso era uma prática muito comum, principalmente lá nos primórdios do surgimento da sociologia enquanto tal, né? Porque a gente sabe que pensar a sociedade, isso aí é algo desde a existência humana, mas a sociologia formalizada, institucionalizada e etc. A gente, para pensar a sociedade, a gente tem que pensar a sociedade tal como ela é hoje, a sociedade como a gente pensa que ela deveria ser, então a gente pensa um ideal lá na frente, e a gente tem que pensar também quais que são as barreiras que existem hoje que impedem que o ideal se realize.
Então, você aproxima o ideal para a realidade agora. O ideal ele pode não existir materialmente, mas ele existe nas mentes enquanto objetivo das pessoas. Então, você quebra um pouco com aquela ideia de que a utopia sequer merece valor, que o ideal sequer merece valor. Isso é coisa de gente idealista, isso é coisa de gente utopista. E joga fora também, como fizeram com o comportamentalismo, como fizeram com a engenharia, com a pesquisa de engenharia e com o ceticismo. Você consegue começar a quebrar com isso. O problema da teoria crítica é porque, a partir do momento que você traz uma autoridade da ciência, que está muito vinculada com a noção de verdade dogmática, infelizmente, né? A gente está tentando pensar novas formas de fazer ciência, mas está muito vinculada ainda com a ideia de verdade absoluta e inquestionável. O cientista disse, é isso, não tem como questionar. Mas se você for olhar para a história da ciência, você vê, por exemplo, teorias científicas, consideradas científicas à época, caindo e dando espaço a outras teorias em outros contextos, né? Mas aí esse aspecto da história da ciência também costuma ser ignorado no senso comum, nas nossas conversas de boteco. Mas aí a teoria crítica ela tem um outro problema. Ora, quem é esse sujeito que está falando que o ideal é esse? Porque se essa ciência que se diz crítica, ela está pensando um ideal e as barreiras para atingir esse ideal, além da descrição do fenômeno local, ele está colocando o ideal dele numa posição dogmática também. Então, não necessariamente a teoria crítica ela vai resolver o problema do dogmatismo, porque ela pode criar um outro dogmatismo, que é aquela discussão que a gente tem muitas vezes dentro do campo da politologia, né, ciências políticas e etc., de determinados grupos sociais assumindo as posições de poder e se tornando nos próximos autoritários, né, se tornando nos próximos tiranos. E aí você teve uma inversão de papéis ali, mas a estrutura se manteve basicamente a mesma. A teoria crítica, se ela não for pensada também criticamente, né? Aí tem os teóricos que falam, inclusive, de crítica da crítica, ela corre o risco de cair nisso, né? Ora, o ideal foi colocado como algo dogmático também, se ele não puder ser questionado, isso gera um mesmo problema que a gente já vem vivendo. E o paradigma complexo é a mesma coisa. Paradigma complexo, aí a gente tem como expoente o Edgar Morin, mas tem outros que estão pensando também essa perspectiva complexa, né, que é derivada da teoria de sistemas e etc. O problema, muitas vezes, decorre da forma como isso é colocado socialmente, né, porque se você vai a fundo nesses novos paradigmas, você vê que ele dá respostas. Mas como todo comportamento verbal, toda literatura, ela é uma questão de valores hierarquizados, o paradigma complexo, ele coloca o todo como algo mais valorizado. Então, você tem aquela máxima paráfrase do Edgar Morin, né, de que o todo é mais do que a soma das partes, como uma crítica àquele positivismo restrito, antigo, né? Então, porque você não tem só as partes, mas você também tem que analisar a forma como essas partes se relacionam e isso que vai te dar a concepção do todo. Só que quando você fala muito sobre o todo e etc., você recai, de novo, no problema de você não dar conta de esmiuçar os detalhes que vão conseguir descrever o todo. Se você cai naquela postura de falar, esse narrador, vamos supor, num texto literário, né? Um narrador que ele faz intervenções no texto, ele não chega a ser narrador personagem, mas também não chega a ser um narrador observador, ou ele é um observador, mas está mais colado no ombro de um personagem do que de outro, que essas várias estratégias, elas acontecem, né? E aí você não consegue dizer que é uma coisa ou que é outra e não descreve, e você recai naquele argumento de falar, o narrador é uma figura complexa do texto literário, ou qualquer fenômeno, né? O processo pedagógico, a aprendizagem do aluno e etc., é um processo complexo. Não dá para colocar em caixinhas, colocar em categorias. Esse é um discurso que, do ponto de vista paradigmático, né, do ponto de vista dos princípios, ele é valioso. Mas aí a grande questão é, e o que você vai fazer com isso? Que é complexo, ok, mas e agora, né? Como que você vai lidar com isso? E aí a grande coisa que fica interessante bom, então o paradigma complexo ele recai também em dogmatismo, por incrível que pareça. Por quê? Porque você criou um novo dogma. Tudo é complexo. A partir do momento que isso se torna absoluto a tal ponto de ser considerado um dogma, né? Porque as palavras elas não têm significação própria. A significação das palavras também se dá pelas práticas sociais.
ela se torna absoluta a ponto de você não poder questionar isso? Não, é complexo, você não pode questionar que é complexo. Tá, mas eu quero agora pensar uma forma de fazer, quais que são os elementos que eu vou mexer aqui na minha sala de aula, o que eu vou priorizar para poder resolver. Ah, não, você não pode hierarquizar as coisas, não, porque é complexo. As interações são mais complexas do que isso, você não pode fazer isso de forma alguma. Isso se torna um dogma a tal ponto que ele não pode ser questionado, e isso também paralisa o sujeito. E aí você entra no mesmo imobilismo. Então, o que isso nos revela, né? Algo que a gente já tinha falado. A todo momento, no nosso discurso, nas nossas interações sociais, aquilo que é valoroso para a gente está colocado em questão, mesmo que não seja declarado. Então, a teoria crítica, o paradigma complexo, se recaírem nesses problemas, que não é algo próprio da teoria, mas da forma como ela é aplicada, se recair nesses problemas, está dizendo de um valor do sujeito que aplica. Então, a postura do sujeito que diz aplicar a teoria crítica, a postura do sujeito que diz aplicar o paradigma complexo, a postura do sujeito que opta por determinadas formas de fazer literatura e ensinar literatura dentro de sala de aula, tudo isso coloca em xeque, primeiro, os valores desse sujeito. Ah, não, eu optei pelo dogmatismo, porque eu quero ter a segurança de poder dizer com garantia que o que eu estou dizendo é verdade, sem pensar, por exemplo, nas consequências. Não, eu estou mais preocupado com a verdade do que com as interações sociais e com as consequências. Então, eu vou só até aqui. Vou dizer que é tudo complexo, porque não tem chance de eu errar, que a ideia de certo e errado também é dogmática. Não tem chance de eu errar, e aí eu fico resguardado nisso, não vou correr riscos, estou certo e etc. Reduzo as minhas possibilidades de punição posterior, e fica tudo bem para mim, veremos até quando, né? Então, isso é algo interessante, porque é algo que o Levinas vai falar, que é um filósofo também, né? De que a ética, ela precede o conhecimento. Então, a postura do sujeito, ela é anterior, inclusive, ao conhecimento, que é tido como objetivo, que é tido como certo, e etc. Isso conversa com aquela ideia de que todo conhecimento é subjetivo. Sim, todo conhecimento é subjetivo, a gente pode concordar com isso. Só que o que a gente vai fazer com isso, né? Concorda com a ideia da complexidade, concorda com a ideia de que existe um ideal da teoria crítica a ser perseguido e barreiras relacionadas a ele também, etc. Mas tudo nos instiga a nos comportarmos em relação a isso, só que na hora da gente se comportar, na hora da gente assumir uma postura, a gente normalmente se prende ao dogma, às vezes sem ter tanta consciência de que está se prendendo a esse dogma, né? Exatamente porque você se desprender do dogma causa uma insegurança muito grande. Então, esses círculos viciosos acabam acontecendo tanto dentro de sala de aula quanto no mundo acadêmico e etc. E isso muito por conta daquilo que a gente já estava conversando sobre onde questionar, né? Essa é uma grande questão que nos é imposta. Então, por exemplo, o poder simbólico que o Bourdieu vai falar, Pierre Bourdieu, e os espaços de questionamento determinados, que aí já é da teoria do Boaventura Souza Santos, ele vai falar exatamente sobre esse critério de legitimidade, né? É legítimo aquilo que outra pessoa no passado, na hierarquia de valores dela, disse que é legítimo e criou uma categoria específica para poder fazer a avaliação se é legítimo ou não. Que categoria foi essa? Estar dentro de uma instituição que as pessoas selecionadas são as pessoas de confiança dela. Então, criou-se a instituição científica, criou-se as categorias que seriam utilizadas como balizas para a legitimidade, tudo com um viés dos valores que foram determinados por sujeitos que vieram antes da gente, que já detinham o poder antes. Então, tudo isso é ficção, tudo isso é a mítica que foi adotada anteriormente, é utilizado como critério de legitimidade, tudo que está fora, tudo que se distancia um pouquinho disso, é colocado como algo não legítimo, como não científico, como não institucional, como não pedagógico, como não literário, e aí, se quiser discutir, ok, vá para outro lugar. Graças a Deus a gente tem na literatura uma galerinha radical boa, que a gente traz tudo para a literatura. Não pode discutir em determinados espaços, traz para a literatura que a gente se encontra aqui, a gente arranja um jeito de questionar isso, né? Então, que isso também é uma questão de princípios e uma questão de valores, né? Então, a partir do momento que eu
recuso conscientemente também de que as categorias passadas são necessariamente legítimas só pelo critério do tempo, só porque era assim antes, então tem que ser assim hoje. Não quero utilizar essa categoria como critério na minha hierarquia de valores. Para mim, a possibilidade de mudança ela pode se dar em qualquer lugar, a qualquer tempo. Todo espaço é um espaço para a gente colocar em questão as coisas das relações sociais. Bom, isso já ganhou um nome, recente, inclusive, mas isso já tem outros nomes no passado. O próprio ceticismo já era isso, né? Já que ele se livra dessas amarras. Mas, nas filosofias mais contemporâneas, da ciência política, está mais na boca do povo, é o plataformismo ou platiformismo, varia um pouco a escrita, que é uma das vertentes anarquistas que vai tratar sobre essa possibilidade de fazer os princípios anarquistas, né? Autogestão, ação direta, internacionalismo e autonomia individual em todos os espaços possíveis e imagináveis. Todo espaço é um espaço passível de treinamento nos princípios anarquistas, por exemplo. E aí você tem um processo de autodidatismo, aprender fazendo, a partir das interações sociais, que é algo muito interessante também, né? O povo fala de autodidatismo pensando o sujeito sozinho, mas mesmo o autodidatismo, se a gente for lá na descrição atômica, na minúcia do autodidatismo, ele tem um elemento de observação, ele tem um elemento de uso de repertórios que foram aprendidos antes na interação com outros. Então, o momento de uma nova habilidade, do que eu considero uma nova habilidade, ele pode parecer autodidata dependendo do recorte de análise que eu estou fazendo. Mas ele tem alguma coisa da história do sujeito que veio do social, sim, né? Então, se eu vou chamar autodidatismo ou não, isso vai decorrer dos parâmetros das categorias que eu estou usando para dizer se é autodidatismo ou não. Se eu quiser fazer um recorte atômico do negócio, eu posso encontrar lá um histórico de repertórios do sujeito que vai me mostrar que, na verdade, aquele autodidatismo ele foi aprendido socialmente, sim, em outro tempo, em outro espaço, juntou-se os elementos para aquilo. Mas não, agora eu quero fazer um recorte do momento que a coisa está acontecendo. Não, nesse quesito ele estava sozinho naquele momento, então aquilo ali é autodidatismo, sim. Então, a mesma categoria, dependendo de quais são os parâmetros que vão ser vinculados a ela vai ser elemento para poder dizer se é ou se não é uma coisa. E olha que interessante como que isso também quebra com o dogmatismo, né? O dogmatismo não aceita esse tipo de relativização. Esse relativismo ele é inaceitável no dogmatismo, porque as coisas ou são ou não são. Não cabe discussão. E aí é interessante como que o dogmatismo ele tem essa pegada também violenta mesmo, né? De interromper o diálogo, interromper a troca de ideias, o pensar junto, né? Quem disse também que pensar é algo muito individual? O Luiz Tati tem até uma música sobre isso, é um professor de semiótica lá de São Paulo, né? Que ele discorda que pensar é algo individual. E aí, dependendo do recorte de pesquisa, é exatamente isso. Eu falei no começo, a estrutura desse minicurso mesmo foi pensada junto com o pessoal do Geislich, porque a gente está sempre batendo papo. Uai, eu pensei com a cabeça dos outros, se o recorte que for feito foi esse, né? O pensamento, sendo linguageiro, ele também decorre da linguagem dos outros nas minhas interações. E aí, então, autodidatismo e autogestão e ação direta, nós temos que começar a praticar a autogestão, né? O grupo tomar as suas decisões de como que ele vai caminhar e a ação direta, né? O próprio grupo conduz isso sem representações, sem um sistema representativo, sem delegar a decisão para uma pessoa que vai falar pelo grupo, então ele vai agir diretamente. Isso é algo a ser treinado desde o começo, que é uma das críticas que, inclusive, o anarquismo sofre, né? E de que ele seria utópico, seria impossível. Lembra que a gente estava falando? A verdade ela só se preocupa com o aqui e o agora, porque os fenômenos reais eles existem aqui e agora. Então, tudo isso que é utopia, tudo isso que é ideal, não é algo a se preocupar de forma alguma. Isso é impossível de ser realizado simplesmente pelo critério de que nunca foi. E aí isso é uma coisa bastante interessante. E aí colocar, mas pode ser que funcione para grupos pequenos, mas para grupo grande não tem como funcionar. Mas a gente está aplicando, inclusive, para grupo pequeno, para a gente poder, no processo de aprendizagem, descobrir formas de como funcionaria para o grupo grande, por exemplo. A gente não está sequer dando os primeiros passos, e aí é interessante, né? Você rompe com a ideia
antes dela poder germinar, né, você rompe com a ideia de processo. E aí, quando você testa esse tipo de crítica, você está sendo também positivista e dogmático. Por quê? Você está olhando as coisas de um viés exclusivamente fotográfico e categorizante, dogmático. É possível? Não é possível? Não tem como fazer, isso não funciona no hoje, você não tem uma perspectiva de processo, você não tem uma perspectiva relacional, você não dá conta de descrever quais são os parâmetros que dizem se é ou não possível, onde tem buracos de conhecimento, onde você já tem conhecimento estabelecido sobre isso, e aí, por causa da postura do sujeito de não dar conta de descrever tudo isso, ele já rejeita a ideia antes. E aí, mais uma vez, né, a postura, ela vem antes do conhecimento certo. O conhecimento, ele foi rejeitado. Isso diz antes da postura do sujeito que o rejeitou. Rejeitou ao conhecimento, né? Então, dentro da autogestão, por exemplo, uma coisa que a gente vai pensar são os processos de deliberação. Está muito em voga aí a votação. Votação é uma coisa majoritária, né? É uma coisa bem da paliativa. Entre um sistema ditatorial e uma votação majoritária, beleza, a gente confia mais na votação majoritária. Mas é uma votação majoritária, por exemplo, é uma frase até debochada e bastante conhecida, né? 2 lobos e uma ovelha votando majoritariamente quem vai ser a janta. Muito democrático isso, né? Então, essas questões que estão nos debates hoje de representatividade, etc., então eles se espalham, né? O que eu acho especialmente legal da filosofia e da epistemologia é como a gente consegue circular em várias áreas, né? Porque a gente pega esses elementos abstratos, comuns a esses vários escopos de atuação para a gente poder discutir. E a transparência radical, que é colocar exatamente na mesa todos esses critérios que estão sendo usados para dar legitimidade a uma determinada opinião ou não, né? Não cabe eu dizer, eu quero que seja assim, simplesmente porque eu acho que é o certo. Bom, você não está sendo transparente a respeito de quais são os seus critérios que justificam isso que você está propondo, né? E aí é interessante, porque fala-se que essa questão da deliberação exaustiva, por exemplo, para chegar num ponto negocial sem precisar de votação, não é algo funcional, que é algo que toma tempo, que demora. E aí a gente vai para os exemplos cotidianos, né, que vão demonstrar um pouquinho, poxa, por que no campo político, no campo social, no campo econômico, no campo das interações sociais a gente defende uma coisa, mas em outros campos, por exemplo, a gente tem prática, a gente valoriza práticas diferentes, né? Até que ponto isso não é uma reprodução de algo que vem mais institucionalizado do passado, né? Até que ponto eu não estou repetindo. Então, por exemplo, o que você considera um casal que, do ponto de vista da comunicação, é um relacionamento mais saudável? Aqueles que já têm um diálogo aberto, que tem que tomar uma decisão sobre o que vai ser feito no final de semana. Um já pega, já expõe todas as coisas que ele quer fazer, o outro expõe todas as coisas que quer fazer, está tudo em cima da mesa, começa um diálogo complexo ali para resolver qual que vai ser a programação, inclui um de um, inclui do outro. Quando chega no embate, mesmo horário, 2 eventos, não dá para ser os 2. Quais que vão ser as possibilidades? Já coloca todas as opções na mesa também. Esse evento, para mim, é importante por causa disso, disso, disso. Eu sei descrever quais são os critérios que fazem com que isso seja importante. O outro também dá conta de descrever quais que são esses critérios. Aí você divide a participação, por exemplo, num evento, num programa, em critérios, em prazeres a serem satisfeitos, e aí você dá conta de fazer uma nova reorganização. Olha a quebra de categoria aí que você promoveu para fazer uma análise de uma situação complexa, né? E aí você dá conta de estabelecer outros e chega num denominador comum. Ou aquele casal que vira e fala, esse final de semana eu mando, no outro final de semana você manda, e pronto. Majoritário o negócio, né? Já que é 2, né? Considerando que casal é 2, porque também poderia entrar numa discussão de poliamor e etc., mas eu não vou muito por esses termos, não, a não ser que o povo queira, a gente pega a Sonata Kreutzer do Tolstói, que discute sobre isso, lá nos textos literários. Mas, enfim, aí você pega esse processo de deliberação, ele é considerado, de modo geral, muito mais saudável para os casais, e ele é um modelo de autogestão e de ação direta, sem representação, em que você está quebrando com as categorias e com as instituições,
e você não fala, então, da superficialidade, né, do evento e etc., você fala dos elementos que constituem, os porquês das coisas, quais que são os objetivos específicos de cada coisa. Eu não estou atendendo a um evento, atendendo a um programa e etc., pelo programa em si. Isso diz algo que eu quero satisfazer em mim. Então, é um exercício tanto de transparência quanto um exercício de autoconsciência muito grande. Isso é valorizado para o casal, é feito no casal, mas não é extrapolado para outros grupos. O grupo, qualquer que seja, de trabalho, de coisa, virou poucas pessoas a mais, já degringola direto numa votação, porque isso é considerado mais rápido. Será que necessariamente é mais rápido? Se as pessoas já estivessem acostumadas a analisar os seus próprios contextos de vida e descrever cada um dos elementos que justificam a sua decisão por uma ou outra opção, será que a gente não conseguiria fazer essa descrição ser mais rápida e a decisão ser negocial também muito mais rápida e mais proveitoso para todos? Então, esse tipo de experiência é bastante interessante da gente pensar sobre ela, né? Saúde mental, mesma coisa. Tô sentindo um negócio diferente, não sei o que é. Paro por aí, não vou descrever, né? Se você quer ser transparente radicalmente, e se você quer trabalhar em espaços de deliberação, em que você tem que dizer de si, dos seus objetivos, como que você visualiza que aquilo é melhor para você e para os outros, como que você visualiza que as coisas vão repercutir a partir de determinados comportamentos e determinadas decisões, você precisa dar conta de descrever o que você está sentindo, descrever quais são esses objetivos, quais são os seus valores. Então, um exercício de autoconsciência, ele é um exercício essencial para você mudar também a concepção de sociedade que você está tendo. Só que como também, em termos de categoria, a gente fez uma divisão muito grande entre indivíduo e sociedade, a gente fez uma divisão muito grande entre sentimento e comportamento, que são, inclusive, divisões que são criticadas por outros vieses por outros paradigmas, né? O comportamentalismo mesmo, ele diz, sentimento é um comportamento privado, ele só não foi verbalizado, ele pode ser verbalizado, e aí você negocia o que aquilo significa, e aí você tem todo o encadeamento de consequências para isso, né? Então, quando você faz esse tipo de crítica, você vai dando conta de dialogar sobre e promover decisões mais transparentes e, portanto, também mais autogestacionárias, né? E aí entra uma crítica que eu faço muito grande ao gratiluzismo e à introspecção como coisas violentas, sim. A primeira perspectiva que a gente teve do gratiluzismo era aquela pessoa que assume aquela postura discursiva falando, tá tudo bem, o mundo é perfeito, tá tudo ótimo, as coisas que acontecem de ruim, elas são necessárias para o equilíbrio das coisas, o universo funciona de modo equilibrado. Então, essa perspectiva é uma perspectiva dogmática aristotélica, né, a teoria do lugar natural, por exemplo, que ela é antiquíssima, e ela é dogmática exatamente por conta disso. A partir do momento que a pessoa diz, tá tudo equilibrado, tá tudo bem, as coisas são assim mesmo, seja feliz aqui e agora, você está tendo uma postura dogmática nessa perspectiva. Não cabe questionamento. E a pessoa também está sendo obscurantista porque ela não descreve, em termos mais atômicos, o que ela está considerando de bem, de equilíbrio e etc., né? E aí outra coisa, que é a questão da introspecção que vem normalmente junto com isso. A questão da introspecção, ela surge nesse sentido. A pessoa vira e fala, para você encontrar as respostas que você está buscando, basta você olhar para si, você olhar para dentro. Você silenciar e você vai ver que a resposta você já tem. Ora, se eu já tivesse a resposta, eu já tinha tocado a minha vida, eu já tinha resolvido essa questão. Então, eu não necessariamente tenho essa resposta, que é também uma perspectiva diferente de se pensar essas soluções, né? E colocar em jogo a necessidade do diálogo, a necessidade da negociação, inclusive para eu dizer de mim. Se eu nunca vi uma pessoa triste, se eu nunca conversei com uma pessoa que se dizia triste, eu, quando talvez sentir algo que se assemelhe, eu não vou saber me comportar e eu não vou saber que eu devo usar a palavra tristeza para aquilo, né?
Então, até os sentimentos, eles são aprendidos exatamente porque eles também são formas de você descrever o comportamento humano. E aí é interessante, porque a galera da literatura está pensando nisso. Um teórico, que é o Anton Chekhov, por exemplo, que é um contista russo, ele fala, olha, dos elementos que tornam uma narrativa curta normalmente mais interessante para os leitores é quando você descreve o estado psicológico dos seus personagens através de comportamentos. Então, você não fala, o personagem está triste. Você diz, o personagem fez tal coisa, então o personagem parou 30 segundos olhando a lua, com a expressão dos olhos, a musculatura embotada e etc. Né? Então, isso gera um efeito muito maior. Olha que interessante, o efeito maior pragmático na literatura, ele está baseado na descrição do comportamento, exatamente aquela perspectiva que a gente não aceita para a literatura, que é o que teóricos da forma, inclusive, da literatura, porque o Anton Chekhov, ele prescreve formas que ele considera melhores de se narrar determinadas coisas a partir do comportamento humano também. Então, isso é algo muito violento. E olha só outra perspectiva, né? Vamos jogar isso para o lado das crianças. Uma criança vira e fala, eu não sei fazer determinada coisa. Ninguém vira, ninguém não, né? Sempre tem todo tipo de ser humano. Mas não é usual você virar para a criança e falar, você não sabe dar nó no cadastro do seu sapato, não? Olha para dentro de si que você vai encontrar a resposta, ela já está aí. Olha a violência disso. A criança perguntou, então, por que eu não posso, sei lá, por que eu não posso sair à noite desacompanhada? Ela não usaria o termo desacompanhada, talvez. Olha para dentro de si que você encontra a resposta. Esse é um tipo de coisa que a gente usualmente não faz com criança. Se a gente vê fazendo, a gente teria até revolta. Agora, com o adulto, isso é uma coisa plenamente normal e a gente acha, inclusive, que essa é uma ótima forma de aconselhar. Eu estou me sentindo triste, por exemplo, uma criança. Você vai perguntar para ela, por que você está se sentindo triste, o que aconteceu e etc. Para o adulto, olha para dentro de si que você vai encontrar o motivo dessa tristeza, você sai dela. Olha que coisa de louco, né? Como que as pedagogias, elas são invertidas, a resposta está dentro do seu coração aí, Natasha. E não necessariamente, a gente encontra as respostas a partir das interações também. Da mesma forma que o autodidatismo, às vezes a gente encontra essa resposta num momento que a gente está sozinho, elaborando as interações passadas. Então, pode parecer que foi sozinho, mas ela não se deu necessariamente sozinho, né? Então, você ter consciência, inclusive, desse processo, não, neste momento eu preciso parar para pensar. Eu não vou ler, eu não vou estudar, eu não vou conversar com ninguém, eu vou parar para pensar. Aí, então, você para e pensa de verdade, né? Porque aí talvez você esteja elaborando coisas do passado, tentando associações novas e etc., mas você vai ter consciência do processo inteiro. A autoconsciência, ela se dá nesses momentos. Então, é uma coisa interessante, como que do ponto de vista discursivo, não necessariamente as coisas estão erradas. Mas, quando a gente pensa o fenômeno complexo, a gente só dá conta de perceber que a gente talvez esteja se comportando de umas formas não das mais saudáveis para encadear um ideal de convivência em sociedade, quando a gente passa a pensar sobre os elementos menores dessa realidade complexa. Outra questão é as famosas frases de efeito, né? Tudo começa, o primeiro passo, ele precisa ser dado individualmente. Você precisa dar o primeiro passo. Bom, do ponto de vista técnico, teórico, ok, o primeiro passo talvez seja um ato individual, mas a mudança social só acontece com vários primeiros passos e isso é potencializado quando os passos eles são dialogados. Eu dou o meu passo, falo, dei o meu passo dessa determinada forma, nessa direção, por causa disso, o que eu tenho como objetivo é isso. Aí a outra pessoa, bom, acho interessante esses objetivos que você estabeleceu, eu vou dar o passo na mesma direção. Ou então, olha, não, esse passo que você deu aí, não achei bom não, por causa disso, 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 disso. O que você acha da gente dar o passo para outro lado? E aí o outro passo começa para o outro lado. Isso é, inclusive, das estratégias de organização social para a mudança social, né? Então, o diálogo, ele acontece. Por mais que o recorte atômico, de fato, inicie lá no comecinho do processo como algo individual, um primeiro passo individual, uma primeira pessoa dando início, quando você fala só sobre isso, você fez uma escolha lá na sua hierarquia de valores
de valorizar muito mais o individual do que o social. Então, isso diz da sua postura. E a grande questão, a grande problemática disso talvez seja essa: a gente valoriza demais o individual por conta desse recorte e a gente esquece que, na realidade complexa, o social, que é essa parte dos diálogos, da negociação, para você encadear um movimento de mudança social para um ideal que também tem que ser discutido, a gente não tem esse ideal bem discutido ainda, tudo isso é social. Aí você fez um recorte de pesquisa pequenininho lá no individual, mas como só se falou sobre isso, ele parece, para quem olha de fora, muito maior e muito mais importante e imponente. Por isso que você vai ter teóricos como por exemplo, Kurt Gödel, que vai falar que a realidade, né, aquela concepção de realidade que existe, ela é toda discursiva e ela é toda consensual. Eu não tenho garantias. É lógico que ele leva, inclusive, como um exercício mental, né? Isso às últimas consequências. Mas ele vai dizer, tudo que existe é consensual, inclusive do ponto de vista dos objetos. Então, a gente tem pra gente que o céu é azul. Se combinasse de todo mundo falar que o céu é vermelho, aí tem um sujeito que vê azul, ele vai ser considerado doido. Uai, quais que são os critérios? O critério é só o coerentismo? O critério é só o majoritário? O critério é só o quantitativo? Quais que são os critérios? O que está sendo colocado em valor? Bom, isso está dizendo da postura das pessoas de valorizarem o quantitativo antes do diálogo e do debate, por exemplo. E aí você coloca em xeque tudo também, o conhecimento certo não existe em absoluto. Essa é a perspectiva filosófica do ceticismo desde sempre, que foi extirpada da filosofia, que foi extirpada dos vários âmbitos, porque isso sequer é considerado conhecimento, né? Então, tudo isso acontece. E aí é interessante, porque o que a gente está fazendo aqui agora é pensar sobre a estrutura dos discursos, como que os discursos eles estão acontecendo e determinando a forma da gente se comportar socialmente. E aí entra a psicanálise, que eu sempre tenho que tecer alguma crítica a Freud, porque senão não sou eu, o pessoal do G-Slitz já sabe, né? A estrutura do discurso freudiano, ele é bastante interessante por conta disso, ele é extremamente dogmático e chega a ser violento nessa perspectiva, né, sobre esse aspecto. Freud tem muita coisa legal em outros aspectos também, mas para o estudo da linguagem, essa é uma questão que eu gosto sempre de trazer à tona, que é a teoria da negação do Freud. Então, se o sujeito vira e fala qualquer coisa de si, né? Eu estou sentindo tristeza, eu acho que é por isso, por isso, por isso. Aí o psicanalista, figura instituída com autoridade, porque fez o curso de psicanálise, estudou Freud, os esboços de psicanálise, obras completas e etc., vira e fala, não, você não está sentindo nada disso, na verdade, no seu inconsciente é outra coisa, e você não está onde você se diz, ou você está onde você não se diz, tem essas frases de efeito também, e qualquer coisa que o sujeito falar, isso reforça a teoria do Freud, porque aí você tem a teoria da negação, que vai falar, olha, você acha que você está agindo dessa forma por causa disso, mas, na verdade, isso é uma negação sua, o que reforça que, na verdade, você está num processo de engano, porque no seu inconsciente funciona de outra forma. Quando você olha para a estrutura discursiva, ela é uma estrutura dogmática imbricada. Por quê? O conhecimento certo foi dado pelo psicanalista, que está fazendo a análise da situação, e qualquer possibilidade de fuga, qualquer discordância é jogada na conta de uma teoria ad hoc, que é o que a gente chama, né, uma teoria que ela é feita especificamente para lidar com os casos exceptivos, com os casos que fogem à regra. Então, não deu conta de explicar o fenômeno que está acontecendo com o sujeito, eu jogo isso na conta dessa teoria ad hoc da negação e falo, bom, é porque o sujeito não deu conta de se expressar, o sujeito não deu conta de acessar o seu inconsciente, né? Precisa também da ajuda do psicanalista, o sujeito está em negação e aí eu reforço a minha teoria sobre ele. Então, você não tem possibilidade de questionamento por causa da estrutura teórica completa. Essa estrutura, ela gera uma posição totalmente insustentável para o psicanalizando, que pode ser terapêutica, porque a gente sabe também que na falta de recursos, o sujeito ele desenvolve alternativas criativas que pode ser o repertório que ele precisava desenvolver mesmo. Então, dentro do campo da psicanálise clínica,
pode ser interessante esse tipo de estrutura para colocar o sujeito numa posição insustentável, porque dali pode surgir qualquer tipo de comportamento que pode ser interessante para o progresso comportamental do sujeito. Só que quando você começa a extrapolar esse campo do consultório clínico, que aquela estrutura, que ela tem esse quê de violência discursiva, para outros espaços, você está reforçando uma estrutura discursiva dogmática e você acaba por recusar uma série de outros discursos que no campo negocial, social e etc. poderiam ser melhores. Então, quando a gente faz análise, por exemplo, de um texto literário sob uma perspectiva psicanalítica, que isso é muito feito, vamos analisar o texto, sei lá, do Murilo Rubião sob uma perspectiva psicanalítica, que eu fiz psicanalítica lacaniana, fiz uma disciplina no doutorado que a gente fez exatamente isso. As conclusões que a gente tira dali são bastante interessantes, só que a gente não pode cair na bobeira de achar que, por causa dessas conclusões, que estão dentro de uma estrutura discursiva coerente, faz sentido a leitura conversando Jacques Lacan com Murilo Rubião nos contos dele, por exemplo, de que essa é a interpretação definitiva, de que essa é a solução definitiva daquele texto literário. A gente acaba esquecendo de coisas que são premissas do texto literário, que é essa abertura interpretativa, por exemplo, que é algo que a gente vai também falar sobre a soberania do leitor durante a leitura de um texto literário. E tudo isso, como a gente está vendo, conversa, antes de tudo, com dogmatismo e ceticismo, que é quanto de valor que você dá para cada uma das categorias que você está utilizando, e conversa também com essa questão de que a postura ética de quem está falando, de quem está pensando o conhecimento, vem antes daquele conhecimento que antecede esse sujeito, né? Letícia levantou a mão, mas eu acho que ela caiu. Talvez ela tenha clicado no botão errado. Quer falar aí? Fiquem à vontade para intervir. Bom, seguimos então. Eu estou esperando o momento do caminho para brilhar. Então brilha, Meu Raíssa, amigo, ainda não é o momento. Tá. Não, então beleza. Bom, aí agora a legitimidade dos saberes. A gente já está vendo que a legitimidade dos saberes ela não está dada a priori e muito menos por uma instituição, né? E aí a gente começa a pensar, bom, acesso às universidades, cotas e conhecimento das ruas. É super interessante quando você começa a colocar a gente com histórias de vida, como a gente está pensando o conhecimento, pensando a literatura, pensando o que é verdade e o que não é, sob uma perspectiva de que tudo é subjetivo, tudo é formas de se comportar. Se você coloca pessoas com repertórios diferentes em espaços diferenciados, você abre possibilidades para o desenvolvimento do próprio conhecimento, né? Para não falar só da própria ciência, do conhecimento de um modo geral. E aí isso é bastante interessante. Só que isso pode ser perverso também, a partir do momento que o sistema avaliativo, que os currículos e etc., eles estão todos vinculados para designar como legítimo apenas o conhecimento que já está lá. Então, eu trago a pessoa, mas eu rejeito todo o conhecimento que ela tem para trazer dos outros espaços por onde ela percorreu. Então, a segregação em termos do aspecto do conhecimento, ela permanece. E aí é interessante, porque a gente viu que isso acontece mesmo nos paradigmas científicos que se dizem críticos, dependendo da postura de quem utiliza. Então, se o teórico crítico ou se o teórico do paradigma complexo, ele se utiliza de uma postura dogmática, a postura e a ética vêm antes do conhecimento, você acaba perpetuando uma forma de fazer conhecimento, e aí você não deu conta de elaborar melhor esse conhecimento. E aí você tem várias outras concepções dogmáticas que são disfarçadas, né? Então, por exemplo, a própria ideia de natural e biológico, se opondo a algo cultural, histórico e social, é uma perspectiva dogmática, que reduz a possibilidade do diálogo e do debate, né? Então, se você diz, é do instinto natural do ser humano, sei lá, a não monogamia, né? Já que a gente falou do Tolstói, Sonata Kreutzer, é do instinto natural do ser humano. Você tem possibilidade de questionar isso a partir do momento que isso foi colocado dogmaticamente no conceito de natural? O que é natural? Que parâmetro você está utilizando para ser natural?
Ah, não, porque isso é algo que foi construído socialmente. Uai, a cultura não é algo próprio do comportamento humano? O que é natural, se a gente for pensar em termos comportamentais, é a ideia de reforçamento. Então, assim, é natural que eu tive um comportamento, esse comportamento satisfez condições fisiológicas minhas, homeostase, etc. Trouxe benefício do ponto de vista social, da interação e etc. É natural que eu queira repetir esse tipo de comportamento. E aí, o que é considerado social, na verdade, é natural, dependendo do parâmetro de análise, que é esse parâmetro que eu estou propondo aqui para vocês. Ah, não, mas eu quero utilizar outro parâmetro, mas eu quero continuar utilizando o termo natural para isso. Beleza, mas quais que vão ser os subcritérios utilizados para esse natural para a gente poder fazer essa comparação? Porque senão essa é uma concepção também dogmática, que é o que acontece, por exemplo, com a teoria dos lugares naturais do Aristóteles, lá atrás. A pedra, se soltada no ar, ela cai ao chão, porque o lugar natural da pedra é o chão. Uai, descreve o fenômeno. Hoje já veio outras teorias, né, da mecânica clássica para poder descrever de outras formas o mesmo fenômeno, mas esse questionamento ele poderia ser feito muito tranquilamente pensando sobre o que é esse conceito de natural. Qual que é o aspecto de natural que está usando para poder determinar esse lugar como natural? É por uma questão de tempo que está presente? A maior parte das pedras está presente constantemente no chão. Então, esse vai ser o aspecto temporal, cronológico, de novo, né? Para designar algo como natural. Mas e aí? Aquelas construções que são históricas, antiquíssimas, a gente vai considerar isso natural? Aí você tem as teorias, inclusive, né? O bom selvagem. O homem é bom ou é mal por natureza? Uai, a gente sequer sabe o que é o conceito de natural que a gente está usando para designar bom e mal, e a gente ainda tem que designar o que é bom e o que é mal, e aí você tem toda uma abstração desse ponto de vista do ideal, e aí olha de novo, a ética vindo antes do conhecimento mais uma vez. Então, sob uma determinada perspectiva, tudo é natural e biológico se a gente for no atomismo do comportamentalismo. Mas tudo também é cultural, histórico e social se a gente pegar o processo de formação do sujeito. Porque o natural designa que o sujeito aprende ao longo da vida inteira. Ele aprendeu ao longo da vida inteira, a gente cunhou de social. Os dois fenômenos, na verdade, eles correm paralelamente, lado a lado. Eles estão ali em interação o tempo todo. Não existe essa oposição tal qual ela é colocada. Essa oposição, ela ocorre com recortes de pesquisas diferentes. Então, essa é uma confusão que normalmente é feita. Isso acontece na linguagem, né? Você tem lá os primeiros linguistas que estavam olhando a linguagem do seu ponto de vista atômico, Saussure, Jacobson, eles falam, a linguagem é arbitrária. Então, o que eu chamo por uma determinada palavra e dou um significado a isso, outra pessoa pode dar outro significado para isso. O conceito de liberdade mesmo é um conceito ótimo. Liberdade dos Estados Unidos é uma coisa, liberdade em outros países é outra coisa, né? Liberdade com espontaneidade ou liberdade só para escolher a forma como eu vou ser assassinado, né? Então, o que é liberdade de fato? Dostoiévski, em O Idiota, tem questionamentos bastante interessantes sobre a questão do extermínio, a gente pode estudá-lo também. Mas, então, essa questão da arbitrariedade da língua, ela é uma questão que é posta por esses primeiros linguistas na questão do surgimento da linguística, né? Porque os filósofos da linguagem, muito tempo antes, já falavam a mesma coisa, com outros termos, só que isso só foi sistematizado como linguística depois por esse. Aí depois você tem outros teóricos, que aí já vem a sociolinguística, Bakhtin, Voloshinov, etc., que vão discutir, não, a linguagem é social, o poder simbólico mesmo do Bourdieu também. A linguagem é social, ela não é arbitrária. Então, isso dá a sensação de que é uma perspectiva diferente, que mudou. Mas são recortes de pesquisa, na verdade, diferentes. A língua ela só é social porque antes ela tem essa propriedade de ser arbitrária. Ela modifica junto com a sociedade, ela é determinada pela sociedade, porque lá no nível atômico, os indivíduos eles podem propor outras significações, por ela ser arbitrária, e no processo negocial, isso se torna
os significados mais ou menos aproximados, eles se tornam algo compartilhado socialmente, né? E aí as duas perspectivas, elas não se excluem, na verdade, elas se complementam para a descrição do fenômeno. Se você vai priorizar uma ou outra perspectiva, vai depender da sua pesquisa, vai depender da sua proposta pedagógica, vai depender do que você está pretendendo realizar sobre o mundo, né? Qual que é o seu objetivo sobre o mundo? O que eu quero que as pessoas entendam que dessa forma, na minha perspectiva, o mundo pode ser melhor, né? Então, é a mesma concepção de certo e errado. Eu vou considerar que é melhor que a gente pense de uma determinada forma ou de uma determinada outra forma, porque lá na frente isso vai dar mais acesso às pessoas daquela forma. E aí a gente vai vendo que todas as concepções jurídicas, elas são ficções e elas são mitos. E, de fato, uma autoridade que vai dizer o que é certo e o que é errado, um juiz, um desembargador e etc., as leis, ou então um legislador, quando escreve as leis, eles não existem enquanto tal, lá naquela concepção nossa natural, né? Alguém instituiu ele, por alguma via, como uma autoridade e, por conta disso, colocou-se o discurso dele como mais valoroso do que o discurso do outro, que não é considerado uma autoridade, mas autoridade materialmente não existe. A autoridade, ela é uma ficção que foi colocada em nuvem em torno daquele sujeito, né? E aí, você passar a pensar essas autoridades, essas leis, como ficções e mitos, é a mesma coisa que a gente está conversando lá desde o começo das categorias. Essa pessoa foi categorizada como autoridade, essa outra pessoa não foi categorizada como autoridade. A categoria autoridade foi utilizada, né? Então, é dogmatismo versus ceticismo, que está lá desde a antiguidade clássica e desde sempre. Raíssa, você acabou de brilhar, o processo de Kafka está na nossa seleção de textos literários para serem debatidos, porque sim, ele é maravilhoso, exemplar. Amigo, a gente pensa para muito este igual, debate. sabe? Pois até os mesmos autores. Bom, e aí outra questão, né? Já que a gente está falando de pseudos paradoxos, porque você tem esse paradoxo da linguagem, é arbitrário ou é social? Você tem esse paradoxo do sujeito, os comportamentos são naturais ou são históricos e sociais? Você tem essa questão das autoridades, né? Elas existem ou não existem? São ficções? Aí você tem hierarquias e relações de poder. Olha um pseudo-paradoxo que é muito colocado pelo Ernesto Laclau, que é um filósofo mais contemporâneo, né, que está estudando essas questões, principalmente ciência política, processos deliberatórios. Ele coloca que é impossível você extirpar as relações de poder da sociedade, como algumas pessoas preveem, né? Porque muitos teóricos colocam, o grande problema da sociedade é porque existem relações de poder, sempre existe um sujeito superior ao outro, e aí, mesmo que você tenha uma dança das cadeiras ali, e esse é o grande problema. Aí tem gente que vira e fala, olha, mas isso é algo natural, é impossível de você não ter relações de poder. Só que aí lembra que a gente estava conversando que toda linguagem, toda a realidade, na verdade, ela é discursiva? A tristeza em si, ela não existe como uma coisa material. As pessoas, elas têm processos fisiológicos que no diálogo se parecem, no diálogo decidiu-se por chamar aquele conjunto de comportamentos pelo mesmo nome, tristeza, mas se a gente for lá no nível do detalhe atômico, cada tristeza ela é individual, só que como a gente precisa se comunicar, a gente dá uma generalizada ali, usa o processo de generalização, que é um processo legítimo quando feito sobre determinados aspectos que a gente tem consciência deles, né? O grande problema da generalização é quando ela é extrapolada de forma obscurantista, e aí você quer aplicar de qualquer jeito e tal, aí você gera, às vezes, pesados prejuízos para a sociedade nos comportamentos. Mas se você está fazendo uma generalização só para fins de comunicação, como essa questão, né? Minha tristeza, ela se diferencia um pouco da tristeza do meu interlocutor, mas eu quero conversar com ele sobre isso. Ela se assemelha muito mais em aspectos do que se diferencia, então vamos dar o mesmo nome e a gente continua conversando a partir disso, né? Então, a tristeza, ela surgiu como conceito nesse momento. Cartal Pai está na análise também, Alberto Silva. Vocês estão acertando demais. Bom, aí o Cartal Pai a gente vai falar daquela perspectiva do discurso freudiano, que ele designa que ele é todo truncado de forma que está sempre certo, porque o pai do Kafka está sempre certo e o Kafka dá conta de falar sobre isso.
que foi muito próximo da crítica que eu fiz falando sobre o discurso do Freud. É o Kafka falando sobre o discurso do pai na Carta ao Pai. Muito bom. Aí, ó, vocês estão vendo que literatura descreve o comportamento humano de várias formas, em várias áreas, em vários momentos? Pois é. Daí, essa hierarquia, ela existe a cada ato comunicacional, a cada recorte fotográfico da comunicação. Então, quando eu estou falando determinada coisa para uma outra pessoa, naquele ato momento, eu estou assumindo uma posição hierarquicamente superior, porque eu vou considerar o que eu estou falando legítimo, já que eu estou falando, né? Depois tem toda a questão da mentira também, que a gente pode discutir mais, mas trocando em miúdos o início do processo, né? Vou considerar aquilo mais legítimo. Então, eu assumo uma posição hierarquicamente superior, que é uma posição autodesignada. Eu falando, confio no que eu estou falando, e aí eu estou nessa relação de poder sobre o outro. Quando eu passo a vez para o outro, ele assume a postura hierarquicamente superior, porque ele vai designar para mim se ele concorda ou não. Se ele está nessa posição de concordar ou discordar e apresentar os elementos argumentativos, que vai voltar para mim e eu vou avaliar, olha, esses elementos que você me descreveu, a mim me servem ou não, e etc. Você tem um jogo de troca de relação de poder. Então, no nível atômico, se a gente olhar cada ato de fala, não é a teoria dos atos de fala lá da linguística, não. Se você olhar cada ato, momento ali do jogo comunicacional, você tem essas relações de poder a cada momento. Só que se você traz a sua lente mais para fora, você diz que a hierarquia ela pode ser desfeita, que aí você entra nos teóricos, por exemplo, o Habermas, falando desse... Quando a conversa ela é transparente, autêntica, você consegue desfazer as hierarquias. Aí já é um teórico do direito falando sobre os processos negociais e arbitragem. Aí você dá conta de não ter essa relação de poder. Não é que no átomo, não é que no ato específico lá da comunicação ela não exista, porque nesse jogo comunicacional ela sempre vai existir em alguma medida, porque eu falando de mim assumo essa posição automaticamente de autoridade sobre o que eu falo. Só que ela é muito furtiva, ela é muito rápida, ela é muito momentânea, é um instantâneo. Se você olha de fora o jogo comunicacional acontecendo, em não havendo as ficções e os mitos que fixam uma autoridade daqueles dois ou mais pessoas que estão interagindo, a hierarquia ela se desfaz porque, na mesma proporção, ela está sendo alternada ao longo de todo o tempo entre aquelas duas pessoas, e você não tem uma situação de opressão imutável. Lembra que a gente falou que o grande problema do dogmatismo, da violência, é a imobilidade, é a impossibilidade de sair? Então, quando a pessoa é colocada num paradoxo comunicacional que ela sempre está errada. O professor de literatura, se segue o currículo, está errado, se não segue o currículo, está errado. Então, essa situação imutável, que a pessoa está sempre errada, que a pessoa sempre é descredibilizada no seu dizer, e que isso não se altera, isso é uma estrutura dogmática de autoridade nesses termos. Então, percebe que também é um recorte de lente? E se as pessoas ficam no mundo científico, por exemplo, no mundo da ciência política e etc., discutindo se as relações de poder existem ou não existem, e aí fica aquela guerra eterna e etc., sobre a existência ou não, a possibilidade ou não de desfazer as relações de poder, vocês percebem que a gente está discutindo muito uma mera topografia, a gente está brigando por causa de palavras. O que você chama de hierarquia de poder? No nível atômico é uma coisa, não tem como a gente não perceber isso a cada momento de fala. Mas quando a gente está falando de sociedades, quando a gente está falando de mobilidade e imobilismo, do que pode mudar, do que não pode mudar, relação de poder e hierarquia é outra coisa. Ela passa a ser essa questão daquela autoridade fixa, que ela nunca é passada nem momentaneamente para outra pessoa, né? Então, é outro recorte de pesquisa. Isso é relação de poder? Pode ser ou pode não. Você só dá conta de avançar nos seus debates, você só dá conta de negociar melhor se você consegue descrever essas categorias menores que estão envolvendo os conceitos.
Conceito relação de poder. A gente tem que falar da categoria tempo. Em que momento, qual que é o nosso recorte de tempo de análise? É um jogo comunicacional inteiro ou é um recorte instantâneo de um ato de fala? A categoria espaço. Quem são as pessoas que estão envolvidas? Ou então, no outro espaço, você já tem a categoria personagem. Olha a literatura aí. Tá com uma ficção personificando uma autoridade fixa ou não? Então, as categorias, elas são úteis para a gente conseguir negociar o que a gente está interpretando da nossa realidade. A interpretação que vai se sustentar, ela se sustenta por causa dessa transparência negocial no processo de debate. Não existe nada que dê legitimidade a priori para nenhum tipo de saber ou para nenhum tipo de interpretação específico. Então, analisei um texto literário. Isso é tal coisa. O autor quis falar isso. Pergunta para o autor. Você está dando autoridade fixa para o autor. Mas o texto literário é aberto. Como é que fica a questão da responsabilidade do leitor? Ele não pode interpretar outra coisa a partir das suas experiências de vida? Não, pode sim. Mas essa interpretação está errada de todo jeito. Por que está errada? Quais que foram os elementos que foram utilizados? Porque aí a questão, ela não é nem dizer está certo ou está errado, porque dizer certo e errado é algo do ponto de vista dogmático, e o dogmático é algo do imutável, porque ou é ou não é, então não tem como mudar. Se a gente quer progredir nas nossas interpretações, se a gente quer progredir o conhecimento e a forma de convivência humana, interessa não dizer se está certo ou errado, interessa é a gente conseguir descrever de forma mais minuciosa quais que foram os vínculos e as relações que eu estabeleci para fazer determinada leitura. E aí a leitura é sempre aberta e etc. Tá vendo como que se processa no nível da minúcia aqueles vários saberes em literatura que a gente pode levar para os nossos alunos quando a gente está discutindo? De que o texto é aberto à interpretação, de que lá na filosofia, né, a soma do todo é maior do que as partes. Você tem várias relações para explorar aí. Poxa, eu associei esse evento que aconteceu com esse personagem, com essa teoria do outro, ou com esse outro personagem, que é o campo dos estudos comparados, faz muito isso, né? Então, também é uma outra possibilidade. E a questão que eu proponho, né, por isso que eu falo que esse mini curso é uma tese argumentativa. Eu estou defendendo essa minha tese, de que é mais interessante para a gente quando a gente se propõe a progredir no conhecimento, sem essa grande preocupação do que é certo e do que é errado. Por quê? Porque na minha postura eu optei por privilegiar o ceticismo, que vai permitir progredir o conhecimento a partir da variabilidade de interpretações, perante o dogmatismo, que vai estar mais preocupado com dizer o que é certo e o que é errado. Como eu não estou preocupado com o que é certo e o que é errado, eu deixei o dogmatismo de lado, propus o ceticismo para a gente pensar, e aí a gente vai desenvolvendo. E isso como é que é interessante, né? Já falei de jogo comunicacional e dessa soberania leitora na interpretação. Exemplo, autor e obra. Dá para separar autor e obra? As pessoas normalmente perguntam. Eu costumo dizer categoricamente, sim, dá. Agora, você quer fazer isso? Você vai assumir as consequências disso? Pode ser interessante? Pode ser que sim, pode ser que não. Qual que é, de fato, o que te interessa? Qual que é a sua pergunta? O que você está querendo fazer? Para a gente avaliar quais que vão ser os resultados. O meu autor é um autor incerto do passado, os textos já nem sabe se é dele ou não, e eu estou analisando como que a leitura desses textos repercute num grupo social atual. Então, como que os meus alunos de literatura do ensino médio, eles estão interpretando Camões, que foi um dos exemplos que o Matheus trouxe aí para a gente, né? Eles estão interpretando o conteúdo dos textos de Camões antes de conhecer as escolas literárias. A minha pesquisa ela fez isso, jogou o texto do Camões lá, nem falou quem é Camões, e botou para os alunos para analisar a recepção e interpretação deles. Nesse caso, autor e obra talvez não seja necessariamente imbricado. Para a sua pesquisa fluir, pode ser mais interessante separá-los mesmo. Desconsidera Camões, porque eu estou trabalhando, veja, especificamente, com o conteúdo do texto, num outro tempo, num outro espaço, com outras pessoas enfocadas, porque eu estou focado na recepção, não estou focado na parte de escrita, né? Então, pode ser interessante. Fiz outro recorte, já pode ser interessante que não.
quero estudar o pensamento anarquista de aristocratas. Vou ter que incluir o Tolstói. Aí é importante manter o autor junto, porque é quase uma chave de triagem minha. Aí eu não posso separar. Ah, não, eu quero estudar só as variabilidades do conhecimento, do pensamento anarquista ao longo dos tempos. Não estou preocupado, comparado, né, como que isso foi evoluindo. Não estou preocupado com autores específicos. Aí talvez seja interessante eu separar autor e obra e vou só no conteúdo desses textos. Então, é possível. Agora, é interessante? Vai depender de cada pesquisa. E aí, que é quando eu digo, aquele termo, né, é importante? Bom, importante no sentido de importar, pode ser que sim, pode ser que não. Só que determinados teóricos, por conta da linha e da história dele, já que tudo é histórico, tudo é comportamento e etc., ele pode defender ferrenhamente de que é impossível, mas esse impossível, até que ponto não é uma estratégia literária, estilística, para convencer você de que a pesquisa dele é mais importante para a sociedade do que a sua, que está propondo uma outra coisa e que talvez seria mais interessante cortar. De novo, a postura do sujeito veio antes do conhecimento certo. O conhecimento certo nem chegou, né? Veio antes do conhecimento. E aí é que eu coloco a ética na interpretação textual como algo muito mais... como algo que tem que ser levado em conta, né? A minha leitura está sendo ética? Como saber disso? O que dá legitimidade ética a uma determinada leitura? Na perspectiva que eu estou defendendo aqui desde o começo, é essa transparência, é eu dar conta de dizer na minúcia sobre quais foram as associações que eu fiz do começo ao final da minha leitura. Porque como eu não tenho como dar legitimidade a partir de autoridades, a partir de etc., citar um autor ou citar outro, isso pode ser na aparência, mas mesmo assim, né? Eu considero que essa leitura está certa porque fulano de tal disse que está certo. Usei um argumento de autoridade. Pelo menos eu fui, né, um pouco ético, porque eu deixei claro que o meu argumento ele é meramente de autoridade. Então, se alguém quiser vir desconstruir o mito e a ficção da autoridade, ele já consegue promover mais diálogo em cima disso, questionar o meu processo de interpretação e, no final, no social, na interação, nós dois estamos aprendendo juntos, desconstruindo a autoridade, reconstruindo quais que são os efeitos do texto quando eu considero autoridade, quando eu não considero, e aí essas várias leituras vão ocorrendo e, de novo, né, o progresso, na minha perspectiva, diz muito mais desse processo do que é ou não é, né? E aí, então, o grande resumo, né? Como que está conformada a nossa identidade? Isso foi uma questão, o pensamento brasileiro contemporâneo, né? Eu digo muito, a partir dessa argumentação que eu teci, né? Que o nosso pensamento e identidade hoje tem sido mais forte, podendo ser designado como individualista, egoísta, autocentrado. A gente viu todos esses discursos lá. Competitivo, a partir do momento que eu quero assumir a função de juiz certo e errado, né? Já dizia Dostoiévski que em Irmãos Karamazov, o juiz é o mais culpado do crime do que todos. Então, assim, nem o agressor ou criminoso é tão culpado quanto o juiz. Não sei se são essas palavras, não. Se não for, é paráfrase. Mas que o juiz é o mais culpado de todos, por conta dessa competição, dessa designação de certo e errado, secretista e obscurantista, porque a gente, seja voluntário ou involuntariamente, a gente não dá conta de descrever na minúcia, muitas vezes, o que a gente está pensando, quais associações a gente fez. A gente nunca vai conseguir descrever na minúcia 100% das coisas, mas muita gente para por aí, a pessoa não se preocupa em tentar descrever melhor. É quase uma ofensa quando a pessoa fala para você, eu não entendi, você pode me explicar por quê? Tem gente que não consegue responder, fica nervoso, e aí a gente conhece, né? Tem professor que pede a paciência com o aluno, aqueles discursos que eu acho pavoroso, um dia você vai entender isso. Isso não é para você agora, não. Quando você chegar na faculdade, a pergunta, a demanda está ali prontinha. O que tem que você não pode fazer um percurso com esse aluno para chegar até lá? Talvez as limitações de tempo, espaço, escopo de sala de aula e etc. Mas então você diga claramente, de uma forma não secretista e não obscurantista, de que porque naquele momento é mais relevante, talvez para você, né,
a turma inteira e tal, então não posso te dar a atenção que eu queria te dar para resolver essa dúvida aqui e agora, porque eu estou compromissado também com toda a turma, mas vamos, tem jeito sim. Então, isso é uma perspectiva do pensamento e identidade que eu vejo muito. Então, hierárquico, violento, controlador, manipulador, aquelas estruturas que a gente viu, como por exemplo do Freud. Ao mesmo tempo, submisso e ignorante, porque se a gente não tem esse movimento de buscar mais conhecimento, a gente aceita parar com palavras mais vazias, né? Ah, é instinto, tá tudo bem, e para por aí, também é submisso e ignorante. Luiz Costa Lima, né, juntando história, ficção e literatura, ele até fala disso quando ele está falando de uma passagem que Plutarco conferiu a Gorgias, né, de que o conceito de inteligência que se solidificou, né, que foi fixado, é o quanto que você dá conta de seguir normas. Então, a pessoa diz que tal coisa, você consegue repetir aquilo? Nossa, memorização, né? Esse cara é inteligente mesmo. Então, obedece quem tem juízo, a ideia de juízo como inteligência também, né? Então, a inteligência é muito vinculada a essa submissão e essa obediência também é algo que faz parte do nosso pensamento direto. E aí os autores da pedagogia libertária, eles adoram principalmente essa parte, né? Ensinando a desobedecer. Inclusive, tá nos nossos textos. O Gogol, em Almas Mortas, tem figura de professores que são subversivos, que não estão preocupados com a obediência dos alunos e etc., que é bastante interessante também, das nossas proposições. E aí eu lanço, né? Parece que eu criei o negócio, mas não, já tem textos também que tratam dessas coisas. Mas é porque é um termo menos conhecido, então eu brinco que estou lançando. Um manifesto de arte abjeta. Abjeta é tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é negativo e etc., né? E como os significados das palavras, eles são contextuais, eles dizem num contexto e eles não estão a priori dados, e a nossa postura ética ela vem antes do conhecimento, né, que é o que a gente está discutindo agora. Olha como é interessante, como que pode ser um elogio a gente se valer de termos abjetos, adjetivos abjetos para o sujeito compromissado com esse modo de pensar teoria, história e literatura às avessas, né? Um péssimo professor de literatura não segue currículo, fica atendendo a aluno em vez de seguir as diretrizes da escola. Negacionismo, não acredita com a fé absoluta nas coisas da ciência, duvida de coisas da ciência, olha só que absurdo. Então, negacionista quase. Desumano, nossa, ele não está preocupado com a intuição, com o sentimento mais profundo do sujeito, ele está conversando sobre os comportamentos do sujeito, é muito desumano isso. Uai, mas é porque estamos priorizando o que a gente dá conta de conversar sobre, que é o comportamento, né? Que é a linguagem. O sentimento lá no átomo, ele não é sequer verbalizável, então como que eu vou ser isso, né? Como é que eu vou ser empático, me colocar no lugar do outro? Não tem como. Eu posso me aproximar discursivamente do outro, conversando sobre, trazendo situações de vida minha que de alguma forma se assemelha com, para poder intuir como que é o comportamento privado que eu teria, qual que é o comportamento que eu teria na outra situação. Tudo isso vai compondo os vários comportamentos de acolhimento que a gente chama de empatia. Agora, aquela ideia do 100%, né? Literal, colocar-se no lugar do outro, impossível. Aí você pode ser acusado de ser desumano. Mentiroso, eu já falei que não tem compromisso com o conhecimento certo e verdadeiro, até porque verdade a gente já viu que não existe, então bote aí como mentiroso também pode. Influenciável, a partir do momento que a gente pensa os contextos, eu posso mudar de recorte de pesquisa, de concepção a partir do contexto, aí posso ser acusado de influenciável mesmo. Ora, a linguagem ela é arbitrária ou é social? Depende. Se a pessoa começar a argumentar para mim que ela é arbitrária e a tese dela calha bem com o arbitrário, eu vou concordar com a pessoa, a gente vai junto na arbitrariedade da língua. Agora, se ela começa a sustentar um argumento de que a língua é social, esse argumento também é válido em outros contextos, posso seguir junto também. Eu fui influenciado pela outra pessoa. Fui mesmo. Eu não tenho que assumir sempre a mesma postura perante comportamentos diferentes das pessoas. A pessoa age de uma forma com você violenta, por exemplo, você vai assumir
o mesmo comportamento da pessoa que age com cortesia com você, você muda o seu comportamento a partir do outro. Isso é ser influenciável, mas isso normalmente é julgado como um valor negativo, assim como o instável, o prolixo, porque o tanto que a gente fala aqui, a gente coloca o debate, a negociação em primeiro lugar, pode ser acusado de prolixo, mas é o que eu normalmente falava para os meus alunos. Frase motivacional não muda concepção de ninguém. Inclusive, tudo que a gente entende muito facilmente, nosso professor falou um tanto de coisa, eu entendi de primeira tudo. Pode ter certeza que você não aprendeu nada, então, porque tudo você já sabia. Toda informação nova, né, já vinha lá desde Piaget, causa alguma instabilidade de assimilação, né, que aí você tem aqueles ciclos de esquemas mentais. Eu esqueci os termos certinho que o Piaget usa. Mas é de uma desequilibração até uma reequilibração com as novas informações que chegaram. Então, se você entendeu 100% tudo, negócio da linguagem hipersimplificada e etc., você não está aprendendo nada, não está sendo produtivo para a sociedade do ponto de vista do conhecimento. Então, tem que falar muito, sim, tem que falar coisa nova, coisa diferente, não vai ser entendido na primeira, aí tem que ir por circunlóquio, tem que falar sobre o que está sendo falado. É uma complicação, a democracia dá trabalho, né? As pessoas falam isso. Pois é. Então, tem que ser prolixo mesmo. Deu 21 horas. Esse é meu último slide, gente. Me dá uns 5 minutinhos aí. Tem que ser caloteiro, porque a gente também não fica ingrato. A gente também não fica com dívida. Como a gente se influencia pelo comportamento do outro, não é porque num contexto, no outro tempo e etc., a pessoa fez uma coisa boa, que a gente tem que ficar vinculado àquilo para sempre. Bom, tem coisas da teoria do Freud que eu gosto. Essa estrutura discursiva que ele utiliza, que coloca a pessoa em situação, a teoria da negação que eu falei, determinados contextos em que ela é usada, ela pode ser altamente prejudicial, porque você acaba silenciando o sujeito dizendo que ele está errado e incapaz de seguir com a própria vida de qualquer forma. Tudo que ele faz, ele está em negação, e você está se valendo de uma posição de autoridade para isso. Isso pode ser, inclusive, muito perverso. Esse contexto eu já não gosto. Aí eu posso ser muito bem acusado de ingrato. Nossa, você gostava do Freud, agora você está criticando o Freud, que absurdo, né? Então, o manifesto de arte abjeta, eu gosto de brincar que é nesse sentido, né? Muitas vezes as críticas vêm e o mesmo processo. Vamos discriminar por que está sendo utilizado esse adjetivo? Quais que são os parâmetros? Quais que são as categorias que estão me designando para fazer essa avaliação, para ver a legitimidade desse saber? E aí a gente vai entendendo como que se processa a realidade. A forma como a realidade acontece é diferente da forma como ela é verbalizada. E é um processo de aproximação sucessivo que nunca vai acabar. Ok, esse é o princípio. Agora a gente tem que ver o que a gente faz com isso para a gente tocar uma sociedade que seja melhor de convivência para todos nós. E aí os exemplos literários, acabou que a gente falou de alguns, né, que eu trouxe, que eu pretendo trazer. Então, o Mestre e Margarida, do Bulgakov, Pais e Filhos, do Ivan Turgenev, que tem um trecho sobre o Bazarov lá, que vai falar sobre dogmatismo e ceticismo muito bom, descreve exatamente essas teorias todas que a gente está discutindo. Tem o Estrangeiro do Camus aí, Raíssa, ó, porque o senhor Meursault é fantástico para poder quebrar com as ideias lá que a gente conversou, principalmente de ficções institucionais. Então, ele tem críticas à instituição do casamento, que são maravilhosas, quando ele está falando do relacionamento dele com a Marie. O Oblomov também, daquela questão do self, do sujeito, tem um discurso do Ivan Illich em Goncharov que fala disso. Felicidade conjugal, se a gente quiser trazer elementos daquele exemplo cotidiano que eu dei dos relacionamentos. O Idiota, do Dostoiévski, que fala de transparência. O príncipe Mishkin, ele assume essa postura do idiota, né? Muito por conta dele ser 100% transparente. E aí coloca em jogo esse comportamento humano daquela formação de pensamento que a gente falou, de ser obscurantista, ganhar vantagem sendo secretista, mas tudo isso diz da postura do sujeito antes, né? O Processo, do Kafka, que está aí também. E aí, excertos selecionados que eu proponho para a gente debater lendo mesmo, né? Os próximos 2 encontros são clubes de leitura, para a gente pensar tudo isso durante a leitura literária, que é o discurso do Ivan, no Mestre e Margarida, que eu já tinha citado antes, o discurso do Meursault, no Estrangeiro, o discurso do Ivan Illich, no Oblomov, do Goncharov, um diálogo
de alguns personagens, são 3 personagens conversando sobre o Bazarov, que é um quarto personagem, em Pais e Filhos, que vai colocar em questão essa questão do ceticismo e do dogmatismo, né? Da postura virantes do conhecimento, de você justificar tudo que é falado, de justificar todos os conhecimentos. Você nega, que é a ideia do niilismo, né? Que o próprio Turgenev lança lá na Rússia. Você nega o conhecimento dado a priori. Aí trechos de Carta ao Pai, né, que acho que foi o Alberto que soltou aí para a gente trabalhar a estrutura discursiva dele. O conto, afinal, Carlota Argentina não chegou de voar, do Mia Couto, que vai falar também sobre justiça, julgamento, que é um caso de um sujeito que ele é julgado por ter, em tese, assassinado a esposa. Só que a esposa era um ser místico, uma noi. Então, até que ponto foi assassinato ou não, já que não é contra uma pessoa, mas contra um ser místico que tinha assumido a forma de pessoa, e aí ele é julgado a partir de perspectivas diferentes, aí coloca muito em voga essa questão que a gente tem discutido da naturalidade. Um texto que é um monólogo de Carmen, o segundo ato, é um monólogo, um formato próximo de uma crônica, no caso, de Memórias de Minhas Carnes, da Camila Dalvi, que vai colocar em xeque essa questão última que a gente discutiu do Manifesto de Arte e Objeto, como que determinados adjetivos são tomados a priori como algo negativo, mas que, dependendo do contexto, muda completamente, né? Chega a ser um elogio. E As Cismas do Destino, do Eu e Outras Poesias de Augusto dos Anjos, para a gente também ter alguma poesia para poder dialogar. Não vai ser o poema inteiro, que é um poema enorme, a gente vai pegar alguns extratos, ele é dividido, inclusive, em seções, a gente vai pegar alguns extratos, porque ele discute dentro do poema, com aquele estilão augustiano, né, de cientificismo, palavras difíceis e etc., questões epistemológicas, de como o conhecimento se dá, da questão da complexidade do pensamento, dessa relação entre a dor, o que é interno e inexprimível, com o que é discursado e posto afora pelo sujeito, né? Tem umas estrofes muito impactantes desse poema. E, de todo modo, como a gente tem a lista de e-mails, a gente vai compartilhando esses excertos para a gente poder discussão. E aí, por fim, né, aqui eu já concluí, agradeço, deixo os contatos aí, desculpa ter roubado alguns tempos. Vamos todos pensando a respeito disso tudo que foi dialogado, alguns já colocaram sugestões, para darem também sugestões de outros textos, porque o nosso terceiro encontro, eu vou pedir que vocês tragam sugestões de trechos para a gente compartilhar aqui, então, trechos curtos para poderem ser lidos por todo mundo junto, né, na hora, para a gente compartilhar leituras. Como a proposta do progresso da teoria literária, né, da teoria e do ensino de literatura depende desse compartilhamento de leituras e destrinchar as associações que são feitas para determinadas leituras, aí que é a grande proposta da gente fazer 2 encontros de leitura compartilhada, porque aí a gente vai trabalhar exatamente nessa perspectiva. Eu considero que esse personagem é dessa e dessa forma, tá? Mas por quê, né? Vai ser quase infantil o negócio. Aquela criança ensandecida perguntando por quê por tudo. Por que você acha que é por conta disso? Não, teve essa palavra aqui no texto que me causou isso. Tá, mas como que essa palavra te causa? Em que outro contexto ela aparece? Como que ela aparece na sua história de vida? Qual que é o significado que você dá para ela? Se outra pessoa dá um significado diferente e por causa da diferença do significado da palavra, gerou um efeito de leitura diferente no sujeito, para a gente ir pegando essas minúcias e ver como que é legal esse compartilhamento detalhado de leituras, para a gente não estancar o diálogo, porque uma coisa também que é muito problemática na literatura e em vários outros campos da vida é quando a gente estanca o diálogo falando, são opiniões diferentes, ponto, e aí não se discute mais sobre isso. E aí isso não ajuda a progredir a convivência e o conhecimento, né? Porque é na troca do diálogo que essa promoção se dá, né? E aí é isso. Espero que tenham gostado. Eu falo muito, gastei as 2 horas quase inteirinho. A gente começou um pouquinho atrasado, mas dando tempo. Muito obrigado a todos. Estou aberto também tenho o meu contato aí, de e-mail, no Linktree tem outros contatos também. Querendo, podem fazer contato, a gente continua os debates. Eu defendi o minicurso inteirinho, minicurso não, né? O primeiro encontro do minicurso inteirinho de que o que promove o conhecimento é o debate. Então, podem fazer contato, não vou recusar o debate.
Certíssimo? Muito obrigado.